cartões da moda, a C&A dá tanto crédito, mas tanto crédito, que está deixando todo mundo acostumado. Você me deixou acostumado. C&A Visa, C&A Mastercard, C&A Diners, C&A Redshop e o cartão C&A. Ninguém oferece tantas opções de crédito para facilitar a sua vida e deixar você acostumado. Cartões da moda, passe na C&A e fique você também acostumado. Você vai ver a cobertura completa de um Grenal diferente, com as duas torcidas vibrando muito no fim do jogo. A do Inter pela vitória de 2-0 e a do Grêmio pela classificação para a final da Copa Sul. O drama de uma cidade que pede ajuda para combater a onda de violência. Ela formou com Teixeirinha uma das mais famosas duplas da música do Rio Grande do Sul. E hoje, como vive Mary Terezinha? A chuva chegou forte, fez estragos, um abrigo de ônibus foi derrubado. O Teledomingo começa logo depois de Sai de Baixo. Nós esperamos você. Criança desaparecida. Michael Gonçalves, 12 anos, desapareceu em janeiro de 96 na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Informações pelo telefone 021-286-8337. Fundação para a Infância e Adolescência. Por causa da crise no Paraguai, com a renúncia do presidente, tropas do Exército Brasileiro sediadas no Paraná estão de sobreaviso para proteger a hidrelétrica de Itaipu. A decisão é do Estado-Maior das Forças Armadas. Assunção está em festa com a renúncia. Festa também em Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. A repórter Patrícia Taufer tem outras informações. Desde que foi divulgada a notícia da renúncia do presidente Raul Cubas, os paraguaios vieram para as ruas. Eles comemoram com buzinaço e muitas bandeiras. A ponte da amizade que liga a Cidade do Leste no Paraguai a Foz do Iguaçu no Brasil está aberta e o movimento é normal. Patrícia Taufer, de Cidade do Leste no Paraguai, para o Fantástico. A crise paraguaia começou na terça-feira com o assassinato do vice-presidente Luiz Maria Argana. No mesmo dia, parlamentares acusaram o presidente Raul Cubas de envolvimento no crime. Acusaram também o general Lino Oviedo, que tentou dar um golpe de Estado em 96. O país começou a viver o risco de uma guerra civil. A multidão enfrentou a polícia em frente ao Palácio do Governo. O presidente Cubas não foi ao velório do vice, de quem era adversário político. Uma multidão acompanhou o cortejo e a Câmara dos Deputados logo aprovou a abertura do processo de impeachment. O general Lino Oviedo, que estava foragido, se entregou. Manifestantes pró-impeachment comemoraram nas ruas. Nos 3 dias depois do atentado, enfrentariam os partidários de Cubas, no centro de Assunção, com bombas e pedras. A tropa de choque entrou em ação. Os conflitos continuaram até o momento da renúncia. Hoje, pouco antes da renúncia, o medo de um ataque esvaziou o Congresso paraguaio. Os senadores que iriam votar o impeachment saíram do prédio às pressas. Os militares tinham captado mensagens de rádio ordenando a ida de franco-atiradores para a área do Congresso. Nossos repórteres em Assunção mostram os atiradores em ação. Estas imagens de uma TV paraguaia identificam 2 homens armados no meio da rua na madrugada de sábado. Este de camisa listrada é o funcionário público Walter Gamarra, que está foragido. Ele aparece carregando uma pistola automática e fazendo vários disparos. O alvo, manifestantes que defendiam o impeachment do presidente Raul Cubas. O outro homem com o fuzil também é funcionário público. Chama-se Héctor Florentin e está preso. A presença de franco-atiradores no confronto da Praça do Congresso resultou em 4 mortos e mais de 60 feridos. A madrugada de domingo foi de vigília em Assunção. Cercados por policiais armados, manifestantes se reuniram em frente à catedral para lembrar as vítimas da violência. As missas de Ramos lotaram a catedral. Nos sermões, os padres condenaram os confrontos e pediram serenidade diante da crise. Daqui a pouco, as últimas informações sobre a crise política no Paraguai. Exclusivo, o Fantástico obtém as fitas das negociações que levaram à libertação do irmão de Zezé de Camargo e Luciano. A polícia também grampeou conversas entre os sequestradores.
E o Fantástico entrevista na cadeia o homem que mutilou o Wellington Camargo. É uma viagem assustadora pela mente de um criminoso frio, para quem não existe diferença entre bem e mal. E emoções são coisa do passado. Cortou, já era. Quadrilha. Os irmãos bandidos contam que a carreira de crimes começou quando o pai deles foi assassinado, há 23 anos. Ele foi morto por 4 pessoas, pelas costas. Os Oliveira partiram para a vingança e para outros crimes. Começou já a virar a cabeça das pessoas. Os mais velhos já se envolveu e os mais novos foi crescendo. Manuel está condenado a mais de 300 anos por assaltos e sequestros. Entre eles, o que terminou com uma tentativa de fuga neste ônibus lotado de reféns. Os sequestradores começam a trocar tiros com a polícia. Um refém sai correndo. Mais um refém consegue fugir. Há muito tiro, metralhadora. Mais um refém, o garoto sai, os reféns pulam para cima, ficam apenas os sequestradores dentro do ônibus. No tiroteio, morreu um dos irmãos, Osmar. Goiânia, março de 99. Moacir não perde a frieza, nem mesmo ao contar o momento mais dramático do sequestro, o corte de um pedaço da orelha esquerda de Wellington. Eu sei que é muita maldade, né, fazer, mas chegou numa opção que não tem jeito. Quando você está numa vida dessa, você não pode, né, se pensar, você nem entra no sequestro, você já fica em casa dormindo. Moacir diz que o Wellington concordou com a mutilação. Seria a única maneira de desmentir a versão de que ele e a mulher estariam forjando o sequestro. O Wellington nega. Eu pedi, falei, não, pra quê? Não corta minha orelha não faz isso não. Eles falaram pra mim, que não faz, você é mais pilantra que seus irmãos. Eu sei que é difícil. Se pensar não faz nada, né? Cortou, já era. Vamos meter a faca, cortou. Se você pensar, você não faz. Eles disseram que se eu gritasse, eles me matariam. Não teve nenhuma anestesia? Não. O corte veio daqui, cercou aqui e parou aqui. O primeiro dia sangrou tanto que o meu corpo ficou completamente banhado em sangue. O senhor conseguiu dormir depois? Até amanhecer o dia não. Depois dormi. O senhor relata esses fatos com muita tranquilidade. Não é tranquilo, eu nunca fui. Eu sou meu sono, mas eu tenho os motivos. Que jeito que um fruto que vem sofrido, podre, do começo, vai estar bom no fim? O senhor se emociona? Não sei. A polícia gravou cerca de 30 ligações entre os sequestradores e a família de Wellington. Gravou também telefonemas entre os integrantes da quadrilha. Você vai ouvir agora 2 dessas ligações, ocorridas na fase final do sequestro. Numa das ligações, Emanuel, irmão de Wellington, discute detalhes do pagamento do resgate com o negociador da quadrilha, que, segundo Moacir, é outro irmão Oliveira, Ademir. Mas quanto você arrumou a mais? Nós combinamos aquele dia. O sequestrador exige a saída da polícia e ameaça. E afasta todos os homens, porque qualquer coisa que eles venham acontecer com eles agora pra frente, você sabe que é por causa dos homens. Vou fazer reunião com o pessoal e mandar afastar todo mundo. Certo. Mas se ele não vai deixar ninguém ir, não. Oi? Se alguém for, pode ser carro particular, alguém for, vai correr risco. Uma nova gravação. Ok? Estranho São Paulo da Federal, no meio do coisa, ele sai.
Entre Santa Bárbara. Ele parou em vários carros e eu voltei. Ontem esse telefone tá com cujo. Sinto pena deles. Eu sinto pena porque eu nunca vi um bandido envelhecer. Você não vê bandido velho. Todos morrem cedo. Perdoa. Jesus Cristo perdoa. Quem sou eu para não perdoar? Agora é a vez do futebol. Os gols de domingo com Léo Batista. Foi uma rodada com muitos clássicos estaduais, o Bial. Em Salvador, o Bahia conquista o turno em cima do rival Vitória. Em São Paulo, o Palmeiras passa pelo Corinthians. E no Rio, o Flamengo vence o Botafogo. Vamos aos gols. Começamos com a Copa Sul em Curitiba, Clássico Atlético e Paraná. Emerson chuta e no rebote do goleiro Flávio, Marlon faz. Paraná 1, Atlético 0. O Paraná agora precisa vencer o Curitiba no domingo para ir à final. Também pela Copa Sul, o Grêmio Internacional jogam em Porto Alegre. Fabiano chuta, a bola bate em Capitão e entra. Internacional 1-0. Segundo tempo, Dunga cobra falta, a defesa e o goleiro Darley falham e a bola entra. Inter 2-0. Apesar da derrota, o Grêmio está classificado para a decisão da Copa Sul. Na Fonte Nova, Bahia e Vitória fazem a segunda partida da decisão do primeiro turno do Campeonato Baiano. Jefferson manda a bola para Bebeto Campos completar. 1-0 para o Bahia, campeão do primeiro turno. Campeonato Carioca, Friburguense e Fluminense. Giancarlo bate cruzado, Túlio completa. Fluminense 1-0. França, de falta, aumenta para o Fluminense 2-0. Segundo tempo, depois da cobrança de escanteio, Marcelo diminui. Final, Fluminense 2, Friburguense 1. No Maracanã, o clássico, Botafogo e Flamengo. Atirson chuta de fora da área e marca um belo gol. Placar final, Flamengo 1, Botafogo 0. Campeonato Paulista, em Matão, a Matonense derrota o Guarani. Gilmar toca para Thailson fazer, Matonense 1-0. Ramos lança para Zé Renato aumentar, Matonense 2-0. Pênalti de Eduardo Luiz em Piá. Piá mesmo bate, 3-0 para Matonense. Segundo tempo, Desci avança, cruza para Thailson completar. Fim da goleada, Matonense 4, Guarani 0. Goleada também no Canindé. O pequeno União Barbarense atropela a Portuguesa. Ednan de falta faz União 1-0. O empate da Portuguesa. Emerson marca de cabeça 1-1. Elson arrisca. O goleiro Fabiano aceita. União Barbarense 2-1. Depois do cruzamento, Beto cabeceia. Barbarense 3-1. Segundo tempo, a festa do União Barbarense continua. Bira chuta de fora da área e faz 4-1. Bola na área e Elson completa a goleada. Final, União Barbarense 5, Portuguesa 1. No Morumbi, Palmeiras e Corinthians. Jackson chuta prensado, a bola sobra para a conclusão de Paulo Nunes. Palmeiras 1-0. Jackson invade a área, é derrubado pelo goleiro Ney. Pênalti e cartão vermelho para Ney. Maurício vai para o gol e não consegue defender o chute forte de Arce. Palmeiras 2-0. Segundo tempo, Jackson lança Oséias, que chuta na saída de Maurício. Palmeiras 3-0. Marcelinho de falta faz o gol do Corinthians. Final, Palmeiras 3-1. Copa dos Campeões Mineiros, Clássico, Cruzeiro e Atlético. Depois do cruzamento, a bola sobra para Marcelo Ramos fazer de carrinho. Cruzeiro 1-0. Segundo tempo, Miller, que voltou a jogar depois de um mês, faz o segundo. Cruzeiro 2-0. No último minuto, Feijão chuta forte. Final, Cruzeiro 3, Atlético 0. No próximo domingo, as duas equipes decidem a Copa dos Campeões. E a seleção brasileira, hein? Começou mal a temporada. A Coreia do Sul venceu e fez uma grande festa para mostrar o que pode acontecer em 2002. Dentro do estádio, uma torcida uniformizada e animada.
campo, eles logo mostraram que estavam ali para animar ainda mais a festa dos torcedores. E quando a chance era do Brasil, lá ia o exótico Kim Byong-gi para salvar a pátria. Deles, claro. A imagem do técnico Vanderlei Luxemburgo era a prova de que as coisas não iam bem. Pausa para o intervalo, mas o show não pode parar. No segundo tempo, o Brasil quase faz com o Amoroso, mas o goleiro parecia mesmo disposto a se tornar herói. Aos 21 minutos, Amoroso passa para Rivaldo e mais uma chance perdida. Depois, outras duas oportunidades, primeiro com Odivan. E em seguida, de novo Rivaldo. Como o gol não sai, surge o implacável ditado, quase tão velho como o futebol: quem não faz, leva. Delírio no estádio com o gol de Kim Do-hun, que entrou no segundo tempo. Para Luxemburgo, o resultado foi justo. E ao que parece, o time pode mudar no jogo de quarta-feira contra o Japão. Os sul-coreanos prepararam uma festa grandiosa, sonhando com uma vitória, mas também querendo provar que podem organizar bem uma festa. É o que eles vão fazer no ano de 2002, com a Copa do Mundo. Você vai ver a seguir, Em Busca do Tempo Perdido. Alvin, um americano marcado pela tragédia, sonha com o Brasil para descobrir de onde veio. Um show de mágica no novo clipe de George Michael. Futebol 99, oferecimento Banco Itaú. Gol. Tênis Mizuno. DBI Via Embratel. E Guaraná Brahma Light. Andando nas nuvens. San Marino decidiu dar uma de bonzinho pra cima de Otávio. É você. Oh, meu irmão. Mas seu coração balançou de verdade ao descobrir que Júlia se parece com seu grande amor do passado. O que ele nunca me falou que você era tão parecida com sua mãe. Não, é uma coisa impressionante, sabe? Chega a dar um aperto no coração. Amanhã, 7 da noite, Andando nas Nuvens. Móveis e peças avulsas. Eletrodomésticos. Utilidades para o lar. Compre no Feirão Dizapel. Até terça-feirão Dizapel. Guarda-roupa Nápoles da Dizapel. 149. 149. Sem entrada 9 de 25. Lavadora de roupa. Lavi Macplus da Dizapel. 99. Dizapel 99. 6 de 20 e vamos dar. Até terça-feirão Dizapel. Laqueiro haste aço inox. 9,90. 9,90. Feirão Dizapel. Móveis eletro utilidades. Até terça-feirão Dizapel.